Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Florianópolis. Dou por lido os expedientes recebidos. Corrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Primeiro partido é o bloco 2, PSDB. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Renato da Farmácia. Pois não, vereador Maico. Senhor presidente, eu peço a atenção do plenário da Casa Legislativa. Já está no sistema o requerimento, na verdade o ofício deste vereador, pedindo ao 4º Batalhão que disponibilize as imagens da esquina democrática da Deodoro com a Felipe Schmidt sobre uma possível agressão à vereadora dessa casa, a vereadora Carla Aires, que ela mencionou nas suas redes sociais, para que a gente apure, encaminhando assim ao Conselho de Ética para que se dê abertura ao procedimento de investigação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Os vereador vereadores que se sentirem confortáveis que assinem. Vereador Renato da Farmácia, 2 minutos. Senhores vereadores, eu estou falando aqui pela última vez antes do domingo, que é o dia da eleição. Nós temos que ter a consciência de que é um momento importante para os próximos 4 anos. Nós precisamos ver se o que está bom hoje, se o que presta hoje, merece ser repetido. Ou, se nós precisamos ter um novo amanhã. Como diz a música do Cazuza, um dia para ser feliz. Nós temos que avaliar muito quando nós usamos transporte coletivo, vagas na escola, saúde com anos de espera em fila, preço de gasolina, uma barbaridade de situações agressivas que tem no povo hoje. Isso tem nome. Nós temos que, no mínimo, ter muita consciência na hora de dar o voto. O que eu vejo, uma lacuna muito grande, é com questão a deputado estadual e deputado federal. Uma eleição não se resume à presidência e a governador, porque mostrou-se que muitas vezes, dentro de uma assembleia, existem vozes solitárias, mas são vozes que alertam para aquilo que está errado. Muitas vezes, tanto no Senado Federal como na Câmara Federal. Existem vozes que muitas vezes, de partidos pequenos, mas são vozes que têm poucos minutos para falar, mas evidentemente falam a verdade, cutucam e fazem o que muito eleitor brasileiro possa pensar. Nós lamentamos que não há uma discussão política propriamente dita, em associações de moradores, em escolas. Isso praticamente foi subtraído. 30 segundos. Eu faço política desde 1967. E o clima de uma eleição, ela sempre foi de discussão, de posicionamento. Hoje não. Hoje, os posicionamentos são de medo, de pavor. E eu quero aqui repudiar o que aconteceu na Itália. Lembram-se bem, é a volta do nazismo, é a volta do fascismo. E que isso não aconteça no Brasil. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Quero pedir a instalação na íntegra da fala do vereador Renato Jeske, muito bem colocada, e que é tarefa nossa, sim, enquanto parlamentar, se posicionar e alertar o povo sobre os riscos que um ambiente antidemocrático abre para um fascismo, para um nazismo, e que a gente não precisa e não quer voltar a essa situação novamente. Então, parabéns, vereador Renato. Então, pedir para transcrição na íntegra. Obrigado. Okay. Vereador Jefferson Bacher, vai usar o tempo? Vereador Claudinei, vai usar o tempo? Passou para o vereador Maico. Partido Novo, vereadora Manu Vieira, 2 minutos. Até o momento eu não tinha falado de política aqui nessa tribuna. Eleições, vamos nos corrigir, eleições. Mas hoje falarei sim, até porque sei que nesses últimos dias, 70% dos brasileiros ainda não decidiram o seu candidato a deputado. E isso é uma lástima. Isso é um sinal de que a democracia perde pessoas a cada dia.
quando estamos na rua fazendo campanha voluntariamente, e eu estou, apesar de não estar em campanha, quero ser vereador até 2024, aqui cumprir meu primeiro mandato, mas todo momento que eu posso, que eu estou disponível, eu estou trabalhando para um projeto político de futuro de Brasil, porque eu vou envelhecer aqui, a minha família vai continuar aqui, e cabe a mim me envolver na mudança. Quando eu ouço alguém falando na rua que não quer se envolver com política, que não quer falar sobre esse assunto, eu sinto que nós estamos perdendo cidadania participativa. E esse é um elemento fundamental da democracia. A democracia só se faz com o envolvimento das pessoas. E a pessoa que escolhe se afastar está fazendo a melhor coisa que ela pode para deixar as coisas continuar como estão. Está fazendo a melhor coisa que ela pode para dizer, é isso aí, eu estou satisfeito com o que está acontecendo. Então eu peço aqui para as pessoas que considerem o seu voto. Porque 80% dos brasileiros já se decidiram em relação ao voto de presidente. A gente está vivendo esse fla-flu, essa polarização ridícula que tira do debate justamente o que mais importa, a voz do povo. A voz do povo vem do legislativo, vem de quem está aqui sentado hoje nessa cadeira de Câmara, quem está indo para o Congresso, quem está indo para a Assembleia. Nós representamos as pessoas. Somos nós que fazemos com que as políticas vão para frente, que elas sejam barradas, que elas sejam melhoradas. Então, o voto para deputado importa. Considere seu voto, mande sua indicação para alguém que você acredita e confia, hoje mesmo. 30 segundos. Porque esse final é o que vai decidir o futuro do Brasil. É nesse final que nós passamos aqui, com a credibilidade que cada um aqui carrega, para frente, uma boa indicação e a construção do futuro que nós queremos. Então, deixo aqui esse recado, porque me importo demais com o futuro que eu estou vivendo, e que eu quero continuar aqui. E para isso eu peço a ajuda das pessoas. Muito obrigada. Partido Podemos, vai usar o tempo. Vereadora Pri. Pessoal, vereador Marquito. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Renato. Eu gostaria de pedir a transcrição em ata do belo discurso da vereadora Manu. Ok. Vai usar 6 minutos. 6 minutos, vereador Marquito. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, também acompanha aqui das nossas galerias, eu quero continuar a toada que os meus dois colegas fizeram aqui em tribuna, vereadora Manu, vereador Renato, da importância e da decisão que nós tomaremos no próximo domingo. Eu, particularmente, tenho estado nas ruas, tenho estado dialogando, tenho estado circulando o estado de Santa Catarina nessa tarefa, que é a tarefa de uma campanha eleitoral em prol de mudanças e de melhoria na qualidade de vida do povo catarinense. E tenho, de fato, estaninhado algumas questões que eu tenho visualizado. Uma delas foi durante o período eleitoral todo, uma campanha bem morna, com poucos candidatos, com pouca articulação territorial. E isso, inclusive, me assustou um pouco, vereador Renato, eu admito. Vi muitas campanhas pequenas, muito na rua, tentando se viabilizar, colocando o bloco na rua. E essa semana a gente já vê as campanhas descarregando, né, nas ruas, com as suas propagandas, com o seu material, com as suas presenças, né? E, de fato, eu sinto assim, um pouco de preocupação, porque o processo eleitoral ele é um processo gostoso de se viver. É um processo bom de durante o processo do debate, do diálogo, da construção de propostas, da construção de plataforma, do compromisso que os candidatos e candidatas assumem com setores, com organizações, com coletivos, com comunidades, né? Tu vai aprendendo, inclusive, né? Eu, particularmente, nesse processo, a gente começou a elaborar um programa que é muito a ver com o mandato que a gente desenvolve aqui na Câmara, e durante o processo de campanha a gente foi acumulando e trazendo para dentro do processo de campanha alguns temas, como, por exemplo, a presença forte da juventude que está construindo a candidatura conjuntamente com a gente, né? Mas isso é processo de campanha. Se fosse para deixar para fazer campanha só na última semana agora, a gente não teria tido esse espaço, por exemplo, né? Então, eu queria dizer que eu tenho, a partir de ontem, de hoje, eu fiquei bem assustado com essa presença, né? Eu acho que agora é o momento, como a vereadora Manu colocou,
muito importante de decisão. E também aquela pesquisa que saiu na semana passada, mostrando que 70% das pessoas ainda não tinham nenhuma ideia em quem iriam votar para deputado federal, deputado estadual e até senador, aquilo também me trouxe uma reflexão bem grande. Porque a gente está num ambiente onde o debate sobre a presidência da República ele é muito presente, ele está bem polarizado, ele está muito na boca das pessoas. Agora, vocês podem ter certeza que eleger os 40 cargos para a Assembleia Legislativa e os 16 cargos para a Câmara Federal, de deputado federal aqui do Estado de Santa Catarina, ele é fundamental para a realização das políticas públicas e para a capacidade de governança que vai ter aquele ou aquela que assumir a presidência ou o governo do Estado. Então, eu peço que todos façam a sua busca, a sua procura, que leiam e busquem os programas dos seus candidatos e candidatas, entendam qual que é o histórico desse candidato, desde das suas votações, do seu processo histórico de mobilização, do que defende, e realmente, se tem coerência com aquilo que está prometendo em campanha, com a sua trajetória histórica e com as suas posições que foram tomadas, especialmente se já é um candidato de reeleição, se já é um candidato para um próximo cargo, acompanhar essa sua história de atuação. Eu tenho certeza e eu tenho sentido que a gente vai passar por mudanças. E é isso que eu espero. Eu estou, nesse processo eleitoral, muito dedicado à necessidade de mudanças e de estruturas e de outras formas de fazer política dentro dos parlamentos federal e estadual. A gente vem acompanhando, especialmente aqui a Assembleia Legislativa, há algum tempo, e a gente se preocupa com algumas ações que aconteceram durante esses últimos 4 anos. Essa outra forma de fazer política, baseada em distribuição de emendas, onde a gente vê a força dessas emendas agora, nessa semana, isso é realmente assustador, gente. Assustador. Eu que estou sendo candidato, a gente tem uma preocupação enorme de ser atropelado agora, como uma Scania que vem em cima do Fusquinha e atropela nessa última semana. E é a grande preocupação que a gente tem, porque é fruto desse modelo baseado em dinheiro que foi distribuído para o parlamento, e o parlamento está fazendo campanha com esse dinheiro, que é dinheiro que deveria estar no executivo. Então também é um pouco dessa confusão sobre o papel do executivo e do legislativo que causa aquela dúvida sobre o eleitor também, e até mesmo a falta de vontade de votar. Muita gente falou, não, eu vou lá só votar para presidente, e não tem ideia nenhuma do que vai votar. E pior, espero que essas pessoas não recolham um papelzinho do chão para votar nos cargos proporcionais, porque isso é a tristeza, no meu coração é uma maior tristeza, porque a gente poderia estar realmente problematizando, aprofundando a democracia no processo eleitoral a partir de construção de propostas, de compromisso, de responsabilidade e de formas de estar no parlamento. Então, eu quero dizer para todos vocês que têm aqui um compromisso, 30 segundos. Que tem aqui um compromisso com esse processo também de campanha, não somente com o resultado eleitoral, mas a dedicação que tem sido todos esses dias de campanha da nossa equipe, do nosso grupo, do nosso coletivo, que tem sido bem pesado, bem desgastante, mas a gente tem se empenhado integralmente para esse processo. E agradecer também aqui a compreensão dos colegas e que a gente tocou, com todos os limites que a gente tem aqui na Câmara, a gente conseguiu fazer ainda esse período eleitoral um período de qualidade aqui na Câmara. Obrigado. Obrigado, vereador Marqueto. Pois não, vereador Maicon. Senhor presidente, eu peço para que o senhor possa anexar a ata da respectiva sessão, uma cópia impressa da minha solicitação ao 4º Batalhão, para que a gente possa dirimir as dúvidas em relação à questão das imagens da suposta agressão que a vereadora Carla Aires teria sofrido por um filiado do Partido Liberal, que é o presidente da juventude do partido, se eu não me engano. Então, eu deixo isso para Vossa Excelência, para anexar a ata, e peço para que essas imagens sejam resguardadas para a gente elucidar o caso. Muito obrigado. Okay. Obrigado, vereador. Questão de ordem, presidente. O compromisso é com a verdade, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Renato Alfamanso. Eu só queria pedir em transição em ata, no belo discurso do vereador Marquito, e dizer, vereador Marquito, que do mandato, o melhor ainda é a campanha. Que a gente não tem que escutar essas bobagens que eu acabei de escutar aqui agora. Próximo partido, PT. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Se pedir as imagens para dirimir uma situação e elucidar um caso de agressão é bobagem,
Então, sinceramente, eu sou um grande bobo. Tá ok, vereador. Mas Obrigado. o meu compromisso é com a verdade. Agora, quem quer esconder alguma coisa, é porque deve alguma coisa. Não sei se o vereador Renato está devendo alguma coisa para alguém, e os outros vereadores aqui também estão devendo. Eu quero que elucide o caso. Então vamos elucidar o caso. Vereadora Qual é Carla Aires, 2 minutos. Obrigado, vereador Maico. Colegas, de novo aqui dar boas-vindas ao vereador Marquito, a nossa terceira sessão do dia, dizer que estamos aí nos encontrando em vários espaços, como também com outros colegas que neste processo democrático, já descrito pelos que me antecederam, tem sido um momento bastante importante da democracia, em que nós cumprimos uma tarefa, sim, do fortalecimento democrático no nosso país, com todas as divergências que nós temos, porque a democracia é o ambiente do debate, vereador Bericó. E também, obviamente, da verdade. Nós estamos, assim como o vereador Renato colocou, comprometidos com a transformação de um estado de coisas instalado no Brasil atualmente, que tem restringido não só o avanço da cidadania das pessoas, da ampliação de investimentos em várias áreas, como serviço público, saúde, educação, que tem colocado uma dualidade entre civilidade e barbárie. E é sobre isso que nós estamos falando. Entre as pessoas caçando ossos no lixo para sobreviver e pessoas distribuindo não só fake news, como também agressões, ódio e muitas outras coisas nas ruas. Algo que eu acho que já não está mais nem localizado em um indivíduo apenas, mas está distribuído entre várias pessoas na nossa sociedade, e é esse estado de coisas que está em jogo no próximo período. E nós recebemos há alguns dias no nosso município um dos candidatos colocados para as eleições de domingo, o nosso candidato Luiz Inácio Lula da Silva, aqui, e as redes sociais foram encharcadas de várias coisas, vereador Renato. 30 segundos. Inclusive, parte dessas fake news, ou de narrativas, por exemplo, que diziam que as imediações da Praça Tancredo Neves fora palco de roubos e de furtos, etc. e tal. Nós também recorremos ao 4º Batalhão, solicitando questionamento sobre o número de registros nas imediações da Praça Tancredo Neves de boletins de ocorrência ou outras formas de roubo ou furto. E, felizmente... Obrigado, vereadora. PSC, vereador Marquinhos, vai usar o tempo. 4 minutos, vereador Marquinhos. Boa tarde, presidente, meu amigo Adrianinho. Boa tarde, vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem. Não ia falar, presidente, mas há 6 dias das eleições, eu gostaria de usar esse espaço aqui também para dizer que a gente vota consciente, que a gente gostaria que as pessoas votassem conscientes também. Eu vejo alguns políticos do tempo dos dinossauros dizer que não vão votar no Lula e nem no Bolsonaro. Enfim, eu acho que a gente tem que tomar um partido sim, porque um dos dois vai governar o nosso país, e eu acredito que o menos pior ou o melhor, dependendo da visão de cada um, é o presidente que já está no poder, Jair Bolsonaro. Não é o país que a gente gostaria que fosse, mas realmente eu acho que entre trocar para o Lula, eu prefiro deixar no Bolsonaro por mais 4 anos. Lembrando que o Lula ele pode ficar 8 anos, e se ele ficar 8 anos e ele vir a faltar nesse período, quem assume é Geraldo Alckmin. Eu não sei se a esquerda está sabendo que vai votar no Alckmin também, que ele pode assumir o poder, enfim. Mas eu gostaria muito que o Brasil pudesse ser um país muito melhor para todos. Uma parte, vereador. Vereador Marquinhos,
O senhor permite eu colocar... só para o senhor está dizendo da conjuntura nacional aqui, né? Isso. E a vereadora que te antecedeu, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre a questão toda, que estava vazio, etc. E tal. Eu tenho um áudio aqui que eu queria compartilhar. Posso compartilhar com o senhor? Se for rápido, eu gostaria de terminar a minha fala. Foi 2 ônibus meus levar a turma lá dentro da invasão da Avenida... Rapaz, hoje foi 2 ônibus meus levar a turma lá dentro da invasão da Avenida das Torres de São José, lá pro ladrão, para badular o ladrão. Aí... São malandros, cara. Pensa na corrupção, desgraçado. Eles me pedem para me fornecer a nota fiscal mais alta e me pagam o valor da nota fiscal, cara. Você acredita? Viu? Primeiro levaram o pessoal do pão com mortadela, pegaram das ocupações tudo em um ônibus para lá. E ainda pediram nota fiscal mais alta. Que impressionante, né? Obrigado, vereador. Impressionante. Isso aqui precisa ser encaminhado efetivamente para a polícia, para o TRE, e ser apurado isso aqui, porque isso aqui é uma verdadeira balbúrdia. Esse é o Partido dos Trabalhadores, esse é o Lula, ladrão, que nós queremos de volta na cena do crime? Verdade. Vereador, então, dando continuidade à minha fala aqui na tribuna, eu vejo que as redes televisivas, o presidente, elas são altamente partidárias. Eu assisto, quando posso, Globo News, e eles são anti-Bolsonaro. É um pecado que acontece na rede televisiva, principalmente na Rede Globo. Houve o assassinato de uma pessoa por questões políticas esse final de semana, e em nenhum momento eu vi fala da televisão. Se fosse o Bolsonaro que tivesse assassinado um partidário do PT, eles teriam divulgado muito nas redes sociais, na televisão. Mas como foi uma pessoa do PT que matou uma pessoa que era do Bolsonaro, não houve nenhuma manifestação das televisões. Mas, enfim, gostaria muito que o povo pudesse votar com transparência, com discernimento, que a gente pudesse eleger o melhor presidente para o nosso país. Seria isso, presidente. Boa sessão a todos. Obrigado, vereador Marquinhos. PL, vereador Maico, tem 4 minutos. Não, mas são 2 do Claudinei, repassou para ele. Calma, vereadora Mariane, calma, vereadora Mariane. Senhores, eu quero dividir minha fala em 3 partes. Primeiro, eu quero falar da 406, rodovia estadual com obra municipal. Antes, eu cumprimento o Heleno, aqui do PL, do Partido Liberal, também do gabinete do senador Jorginho Melo. Senhoras e senhores, a 406 realmente está lastimável. O vereador Renato, quero agradecer, a vereadora Manu, o senhor, os demais vereadores empenhados, o vereador Marquito também empenhados na solução dessa grande problemática que vem acontecendo lá. Eu tenho acompanhado, sempre que possível, nossa equipe está indo, inclusive, para fiscalizar, para acompanhar. Tivemos pequenas evoluções, mas falta muito ainda para ficar ruim a questão da 406. Então, utilizo aqui esse espaço para convocar os moradores do Rio Tavares, da região sul da ilha, nesta quinta-feira, dia 29, às 19 horas, provavelmente no Garden, reunião sobre aquela obra bizarra que deveria ter planejamento e previsibilidade. Dito isso, eu quero usar o próximo minuto para dizer que quando o vereador Jefferson, líder de governo, tenta jogar na conta de Moisés os 33 milhões dos respiradores, ele não está errado. Mas eu ainda vi no Moisés uma tentativa de reparar os danos causados ao erário no caso dos 33 milhões. Mas vocês sabiam que Jean Loureiro comprou da mesma empresa que o governador Moisés comprou os respiradores? Ele comprou 4 milhões em testes da Covid-19 que não foram entregues? Da mesma empresa. Ultramed e Ultramed. Mas ninguém fala disso, sabe por quê? Porque o Grupo ND, o senhor Marcelo Petrelli e muitos dos grupos de comunicação ganharam muito dinheiro para ficar de boquinha de siri com o prefeito Jean Loureiro. Mas no Moisés, eles batem. Para mim, Moisés e Jean são muito parecidos, mas Jean ainda é pior do que Moisés. Dito isso, eu quero aqui rebater a fala da vereadora Carla Aires, dizendo que esse vereador não tem projetos, que esse vereador não tem trabalho, que esse vereador não tem labuta. Vereadora Carla Aires, quando a senhora foi
agredida, vamos dizer assim, ou que alguém foi lá e falou com a senhora no WhatsApp dizendo palavras para a senhora, fui eu que fui tentar mediar a situação e pedir para que o meu correligionário não fizesse mais declarações daquele tipo que pudessem ofender a senhora. A senhora comete uma grande injustiça tentando me colocar nesse bolo. Mas a senhora diz que eu não tenho trabalho? Vereadora Carla Aires, eu quero começar pelas presenças em sessões. Eu tenho, das sessões, das 85 sessões, 83 sessões, eu não tenho nenhuma falta. Nenhuma. Teve câmara aqui? Nenhuma falta. Já a vereadora Carla Aires, das 63 sessões que ela tem em registro, além disso, ela tem 13 faltas, número sugestivo, inclusive, do partido dela. Se a gente comparar as minhas indicações, eu tenho somado de indicações, eu tenho quase 2.000 indicações de problemas na cidade, enquanto a vereadora Carla Aires tem apenas 58 indicações. Se eu comparar os números de projetos de lei complementares, eu tenho 5, a vereadora Carla Aires tem apenas 2. Se eu pegar aqui os projetos de emenda à lei orgânica, a Carla Aires tem 3. Vereador, eu sinto lhe informar, não temos quórum para continuar a sessão. Sempre quando eu estou aqui na tribuna, é esse, né? Vai derrubar um quórum, né? Nada mais havendo a tratar e encerrar a presente sessão, convoco outro ordinário para a próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, às 16 horas. Está encerrada a presente sessão.